Olá, olá, boa noite. Terçou e toda terça por aqui nós estamos movimentando a escola, trazendo o manual de professores. Eu e a Bruna. A Bruna já está chegando por aqui e hoje nós vamos nos aprofundar. A Bruna já mandou convite. Nós vamos nos aprofundar nos assuntos de Deus. Né, Bruna? Vamos nos aprofundar nos assuntos de Deus. Deixa eu aceitar o convitinho aqui da Bruna. Então, para quem não me conhece e vai estar aqui depois, meu nome é Claita Iecker e junto com a Bruna, a gente está aqui todas as terças trazendo o manual de professores de um curso em milagres. Deixa eu aceitar ela aqui. Aceitando. Enquanto isso, o Instagram vai entregando. Entrar. Vamos aguardando, fazer a conexão. Tá me vendo? Eu estou! Eu também, que bom. Que gostoso, né? Deu certo hoje. Faz tempo que a gente não consegue se ver numa live. Faz tempo mesmo, quando uma vê, a outra não vê, né? Que legal. Então, como que você está chegando aqui hoje para esse nosso encontro, Bruna? Que Se bom. apresenta um pouquinho. Muito feliz de estar aqui, de estar nós duas na continuação do Manual de Professores. Hoje é um tema maravilhoso que é: são necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus? E é o que a gente mais percebe desde o ano passado. É mudança no sistema de pensamento, algumas mudanças externas, mas principalmente no sistema de pensamento que rege as nossas decisões. É algo que a gente vem vivenciando muito. O que me chama a atenção já no título, né, são necessárias mudanças na situação de vida. Então, aqui fica muito claro, a gente já vem falando desse assunto aqui, né? Mas fica muito claro que situação de vida não é a vida, Uhum, né? Então, porque a vida que é essa vida imutável em nós, ela não precisa de mudança, né? Ela só precisa se uhum, expandir. Mas ele traz aqui, né, bem falando, na situação de vida dos professores de Deus. Então, é um convite muito profundo aqui para a gente começar uhum. a compreender melhor, né, o que é vida e o que é situação de vida, né, Bruna? Sim. Eu acho que é esse o entendimento que vai trazer hoje esses textos aqui para a gente, Uhum, assim. Do quanto que a gente se aprisiona dentro de uma situação, uhum, né? Porque se a gente observa, antes do corpinho da Bruna e antes do corpinho da Clarta chegar aqui, a vida já estava, já era, sempre esteve e sempre estará, né? sim. A vida é sempre um fluxo contínuo. Uhum. E as situações são as nossas percepções, né? Que é o que a gente vem Exatamente. treinando também no livro de exercícios, no Sim. 27, no 28, sobre essa mudança de percepção sobre a vida, como eu estou percebendo essa vida que é imutável. Então, É, vamos porque começar? o conhecimento está, né, no professor. Uhum, E aqui nós só projetamos percepções, né? sim. Então, vamos sim. Você quer iniciar, Bruna? Então tá, eu vou começar, eu vou ler o parágrafo 1, e daí você lê o 2, e a gente vai Tá. parando, comentando, conforme sentir, tá Uhum. bom? Me Quem está interrompe com a aí. gente, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Vê aí que pra mim não apareceu. Car, Carla, eu acho que é. Seja bem-vinda, Carla. Vamos seguindo aqui, então, o manual de professores. São necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus. Mas antes de começar, para quem está assistindo pela primeira vez ou quem for ver gravado, lembre-se que professor de Deus é todo aquele que aceita ser um canal
do Espírito Santo, da verdade, um canal de Deus, aquele que escolhe te Conhecimento. lembrar desse amor. E desde então você entrega a sua vida aqui, né, o seu estado de personalidade nas mãos dessa unidade, que aqui chama-se Espírito Santo, você pode chamar de eu superior, ou aquilo que quiser te trazer mais afinidade, porque a palavra é só mais uma caixinha que a gente tenta colocar para tentar acessar algum entendimento. Mas o professor de Deus é aquele que está a serviço do amor. Então, vamos lá. São necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus. Isso pode ou não envolver mudanças na situação externa. Lembra-te de que ninguém está onde está acidentalmente e de que o acaso não tem nenhum papel no plano de Deus. É muito improvável que mudanças de atitudes não constituam o primeiro passo no treinamento do recém-formado professor de Deus. No entanto, não há um padrão determinado, posto que o treinamento é sempre altamente individualizado. Aqueles que são chamados a mudar sua situação de vida quase que imediatamente. Mas esses são geralmente casos especiais. Para a grande maioria, é dado um programa de treinamento de evolução lenta, durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores. Relacionamentos, em particular, têm que ser percebidos de modo correto, e todas as pedras angulares da incapacidade de perdoar têm que ser resolvidas. De outro modo, o antigo sistema de pensamento ainda tem base para retornar. Eu vou ler novamente e a gente vai comentando. Pode falar. Eu vou ler novamente, então, tá? Ali está ser removidas. Ser removidas. Tá, eu vou ler desde o começo, então, e a gente vai parando parte por parte, porque é realmente um parágrafo que tem muita coisa. Tá bom. São necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus. Isso pode ou não envolver mudanças na situação externa. Lembra-te de que ninguém está aonde está acidentalmente e de que o acaso não tem nenhum papel, no plano de Deus. Vamos comentar já aqui. Quer falar, pai? Que já tem assunto, né? Uhum. Aqui já tem assunto, porque a gente acredita no milagre só quando muda a forma, né? O que é essa forma? É essa parte externa que ele está falando aqui. Porém, o milagre se dá na sala de aula, toda sala de aula é um milagre, né? Hoje à tarde até eu estava assistindo um filme com a minha mãe, que aqui tá todo mundo meio gripadinho, né? Daí eu tava meio assim, falei, quer saber? Tô de férias, vou assistir um filme com a minha mãe. E deixa eu ver se eu lembro o nome do filme. A Fé, é uma história de um padre, que tá na Netflix. E ele mostra exatamente o que está dizendo aqui nesse texto, né? Ele é acometido por uma doença, mas aquela doença traz cura para muitas mentes ali, no caso ali do sistema familiar dele, né? Então, é um exemplo, eu achei bem legal, só que pena que eu não consigo lembrar o nome do filme, mas é legal, se pudesse até lembrar para ilustrar, né? Para de repente quem vai assistir, quem está assistindo ver. É legal a gente ilustrar, entender que a cura, né, muitas vezes vai se dar na mente, não significa que vai mudar o externo, mas muitas vezes vai mudar nosso externo. Eu percebo muitas mudanças já no meu externo, através de fazer essa correção, de escolher, né, o professor interno. Porque para nós nos tornarmos um professor de Deus, nós precisamos fazer a escolha primeiro. Então, nós precisamos entrar em contato
com esse eu dentro da gente que toma a decisão, né? Quem eu vou escolher para participar da minha sala de aula? Né? Qual dos professores? Nós temos dois. Aqui, um curso de milagres nos ensina que tem dois, né? Então, nós temos o ego, um sistema de pensamento pautado na dor, no sofrimento, no auto-engano, no medo e na culpa, no sacrifício e no pecado, na ideia de pecado. Então, o que ele está pedindo para nós? Perdoar a ideia de pecado, a ideia de separação de Deus. Então, o nosso caminho aqui dentro da escola, né, esse caminho para o amor, é esse caminho reto da gente se lembrar que a gente é uma somente, né, e que vai reverberar. Então, é bem interessante a gente entender que é mais sobre aceitar a nossa sala de aula como um milagre, né, e ali algo vai acontecer. E vai acontecer o que é melhor para todos. Sim. Para todos os envolvidos, né? Então, às vezes a gente vai ver, e é difícil para nós aceitar, né? Dentro desse sistema de pensamento do ego, fica bem difícil da gente aceitar, às vezes, uma tragédia. Mas, às vezes, envolve uma tragédia que ela faz parte de algo maior ali, que tem cura para muitas pessoas, né? Eu já vi, assim, histórias que a gente olha e fala, nossa, aconteceu isso, depois já aconteceu isso, mas precisava para muitos ali ao entorno daquilo, né? Nós estamos aqui só instantes, né, de pensamentos dessa mente curando, né? Então, eu vejo deste modo. Eu acho que vou deixar para tu acrescentar um pouquinho aqui. Então, como disse aqui, a primeira mudança que vai acontecer é a mudança na mente. É sistema de pensamento, como a Claita disse, o sistema de pensamento do ego, pautado no medo, na raiva, na comparação, na separação do amor. E o sistema de pensamento do professor de Deus é um sistema de pensamento do amor. Então, quando acontece essa mudança, o livro também nos traz que o externo é projeção da nossa mente. Então, não necessariamente, imediatamente ali, nós vamos ter grandes mudanças externas, mas pode acontecer. Porque a partir do momento que eu mudo meu sistema de pensamento, as minhas escolhas vão começar a mudar. Se antes eu escolhia com base no medo e na raiva, eu vou começar a ter escolhas com base no amor, na unidade, naquilo que é melhor para todos os envolvidos. Então, aos poucos, eu percebo até pela minha vivência, nós começamos sim a ver mudanças externas, algumas graduais, de pouquinho em pouquinho, algumas grandes, então vai depender, como a gente já leu aqui, vou chegar nessa parte de novo, cada um vai ter um programa individual, né? Cada um vai aprender a se lembrar do amor de uma forma. Então, se eu tenho mais dificuldade de perdoar, se eu tenho mais dificuldade de soltar o medo, eu vou vivenciar salas de aulas, que são tudo aquilo que a vida me traz, tudo aquilo que me chega, em formato de um relacionamento, de um trabalho, de um acidente, de uma sorte, de um azar, seja o que for que o meu ego dê a percepção. É a sala de aula na qual eu vou precisar integrar, trazer tudo aquilo que estava excluído para o amor e me lembrar da unidade. Então, as mudanças vão acontecer sim, mas a primeira é na nossa mente. Eu já E continuo aqui a lendo gente aqui, entra só sempre... porque tá caindo. Oi? Tá caindo meu negócio aqui. Aí, arrumei. E aqui já entra sempre aquilo que a gente traz bastante, né? Eu quero ver de novo, de um outro jeito. Como que eu posso ver aqui essa situação que está se passando aqui, que às vezes eu não estou dando conta, né? Eu, né, vou trazer um pouquinho, testemunhando, assim, as nossas experiências, né, Bruna? Que eu já consigo, assim, às vezes tem coisa que é mais rápido, mas o que é mais demorado para mim hoje é no máximo, do máximo, 3 dias que a minha mente fica voltada nesse medo de amor, né? Porque se a gente fizer a pergunta para nós, o que está faltando é amor ali, né? A gente está vendo totalmente no medo, totalmente ali no medo. Então eu já consigo olhar para aquela situação e, poxa, daí eu chego lá naquele lugar, daí o meu ego primeiro, ele vai projetar no outro, vai chamar o outro de culpado, vai, né? Vai, não, mas ele fez isso, lá, 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 ou
ou a situação, pode ser uma situação de trânsito, sei lá, seja a situação que for. Mas aí eu sempre falo, eu posso escolher de novo. Eu vou dar um passo para trás e eu vou escolher de novo aqui. Mas às vezes não vai, né? Então eu falo, Espírito Santo, eu não estou dando conta, né? Eu não consigo perdoar isso que eu estou vendo. Eu quero ter a tua visão, eu quero ter a visão de Cristo. Daí eu começo a pedir, e daí aquilo vai vindo e você vai entrando em paz, novamente. E eu tenho ouvido muitas pessoas que vêm na minha casa dizer, nossa, e eu achava assim, a paz é da minha casa, né? Porque eu moro no meio do mato, perto do rio, já é isso que eles estão falando, né? Mas não. Aí eu comecei a ouvir das pessoas assim, né? Lógico que também projetei isso para me lembrar, né? Porque a gente está projetando sempre. Mas dizendo assim, não, vocês estão em paz, muito em paz. A maior parte do tempo na sua casa é paz. E eu não estava percebendo isso. Sim. Eu falei, nossa, teve uma mudança externa, né? Porque eu tenho 2 filhos adolescentes em casa. Esse é o momento que a gente entra bastante em conflito. A Bruna já pegou algum dos conflitos meu aqui, né, Bruna? Que eu não estava dando conta. E eu ia lá, amiga, me ajuda. Então ela me fazia eu lembrar e, né, e trazer de novo para essa realidade. Acho que vale a pena a gente trazer isso para que as pessoas entendam que é uma decisão escolher o professor. É uma decisão. E é curador. A gente vai curando, né? A gente vai observando também o novo resultado. Mesmo que talvez aqui numa situação permaneça daquele jeito, mas o teu olhar, a tua mente vai estar em outro lugar e já vai dar um lugar talvez daquele jeito ali que era mesmo, né? Sim. Eu tenho situações que para mim não mudou, mas mudou o meu olhar, né? E o meu externo não mudou. Tem situações que eu olho e falo, poxa, né? Tô aqui pedindo para o Espírito Santo, mas Mudou a aquela imagem ainda se repete. percepção, né? Mas eu consigo ficar em paz e aguardar. Fico de mente aberta, não fico com a minha mente. Eu coloco a minha mente lá no Espírito Santo e fico nesse lugar de aguardar também. Sim. Então, observem a mente de vocês, que estão disponíveis para serem professores de Deus. A mente está voltada mais para o amor, para a separação? Quais são as mudanças que você já tem vivenciado, que você tem observado? Vou seguir aqui. É muito improvável que mudanças de atitudes não constituam o primeiro passo no treinamento do recém-formado professor de Deus. No entanto, não há um padrão determinado, posto que o treinamento é sempre altamente individualizado. Há aqueles que são chamados a mudar a sua situação de vida quase que imediatamente. Mas esses são geralmente casos especiais. Para a grande maioria, é dado um programa de treinamento de evolução lenta, durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores. Nós temos alguns exemplos de professores de Deus que tiveram mudanças muito rápidas, né? Que às vezes a gente considera até como iluminados. Por exemplo, como Eckhart Tolle, a Brighton Kate, né? Que eu acho que, como que é o nome daquele livro? Ame a sua realidade. E mente em paz. Acho que tem 3, acho, dela, ou 2. E, enfim, vários outros, né? Que são histórias de pessoas que estavam com a sua mente muito voltada para o ego e para a separação, passando por processos de depressão e tantos outros diagnósticos, né, de falta de saúde mental, mas que se lembraram do dia para a noite que são amor. Mas essa lembrança... aquele que você estuda, fugiu o nome dele, que teve um acidente também. Sim, o Joe Dispenza. Ele fez o ER, que tinha na Netflix um documentário dele. Como que é o nome dele? Joe Dispenza. Isso, o Dispenza.
Sim, ele também, né? Foi através desse sim. acidente, dele ficar sem Uhum. andar, que ele despertou, né? Sim, exatamente. Então, existem sim casos de pessoas que acessam essa lembrança de amor, essa lembrança de que não somos esse corpo, não somos essa personalidade, não somos essa historinha de competição, de poder, de fama, e mudam Em a sua Bruna, vida da água para o vinho. tu acredita que aqui tem pessoas iluminadas? Como que é a tua crença nisso? Vamos usar como crença por Sim. enquanto. Aham. Eu acredito que, por exemplo, como eles, são pessoas que estão mais lembradas desse amor, né? Porque enquanto a gente ainda está nesse corpo, na matéria, eu acredito que ainda existe um grau de separação. Afinal, nós estamos numa personalidade que me separa do outro. Porém, Sim. são seres que estão muito mais lembrados de quem realmente são e não dão esse significado para o corpo como realidade, como quem tem um paradigma extremamente materialista que acredita que a vida é isso daqui. Vamos fazer de conta aqui que eu acreditasse que eu sou a Bruna, pronto, acabou, morreu, acabou, e eu sou essa minha historinha, então eu me apego a esse corpo, eu apego ao status social, à minha família, eu me apego a tudo que está aqui, e isso gera muito sofrimento, né? Porque a partir do momento que tem apego, tem medo de perder. A morte, por exemplo, por que que a gente tem medo da morte? Porque a gente está apegado à realidade dessa nossa historinha. Porque no momento que eu me lembro, né, que eu sou esse amor eterno e imutável, eu não vou ter medo da morte. Eu não vou ter medo de perder as pessoas que eu amo, porque eu não vou ter a crença de que eu nunca mais vou vê-las. Então a gente tem muitos pensamentos de separação ainda. E eu acredito que essas pessoas que têm essas transformações muito rápidas, como a questão do Eckhart Tolle, que era um professor de universidade, aqui na Inglaterra, inclusive, se eu não me engano, no momento que ele despertou, ele abandonou tudo. Passou 2 anos morando na praça, em Londres, simplesmente tentando entender o que que ele fazia dali para frente, porque tudo perdeu sentido. E o que que perdeu sentido? Tudo sobre a personalidade. Não fazia mais sentido o trabalho, não fazia sentido, talvez, o relacionamento. Então, assim, é realmente, como diz a professora Marcela, escorregar numa casca de banana, bater a cabeça e acordar para uma outra realidade. Então, o É quanto que nós estamos disponíveis para isso também. eu acho que quando a gente tem esse despertar, para que eu me lembre de mim, para que eu desperte Uhum. em mim mesmo, eu vou ter que desconstruir todos os meus eus, Exatamente. Abrir né, mão para do ficar mundo com que eu o que eu lembra. sou. Para ficar com o que eu sou, eu tenho que esquecer Uhum. tudo que eu sou, tudo aquilo que eu fui, né? Uhum. Então, eu acho que eu vejo assim, eu também penso que aqui ninguém que Uhum. está aqui ainda não se iluminou. Porque aí, se você se lembrou Uhum. totalmente, você solta o corpo, né? Porque você vai se unir ao que é. Sim. Uhum. Então, essa é a minha visão. Não sei se ela vai mudar algum dia, né? Hoje é o que eu Sim. compreendo, assim. E eu vejo isso, assim, e eu acho que a gente está nesse caminho aqui dentro da escola, despertando, né? E a cura, eu Sim. acho que é isso. É o resultado de cada vez mais a mente nesse lugar Uhum. lembrado, desperto, né? De não estar Exatamente. identificado, né, com o sistema de pensamento do Uhum. ego, né? Eu, esse final de Sim. semana, passei por essa situação. Eu me identifiquei, fiquei ali identificado, principalmente no triângulo Uhum. da Salvadora para o Algoz, assim, né? Eu Uhum. fiquei querendo salvar um vilão na minha historinha de Clyde. E eu falei, meu Deus do céu. Daí, quando eu me dei conta, eu falei, olha, eu aqui querendo salvar a pessoa e não vai dar. Daí eu fiquei tão Sim. incomodada, daí eu fiquei ruim, porque né, o ego faz isso com a gente, ele, Uhum. ele te sustenta no auto-engano. Sim. Então, aí eu fui, imediatamente, vi que eu estava identificada, falei, preciso convidar meu professor interno. Aí Uhum. foi mais uns dias ali, daí eu fui trabalhando, eu entendi, eu falei, é amor. Vou deixar o Sim. amor entrar aqui, né? Uhum. Porque era o medo que estava governando tudo aquilo ali. Então eu falei, não, Uhum. deixa o amor voltar aqui, Uhum. que ele dá conta, né? Mas, em geral, como nós vimos aqui, o processo de evolução, está escrito aqui evolução, é lento. Mas eu vejo muito como Uhum. um processo de lembrança. É lento, conforme a gente se coloca disponível, porque é um processo muito amoroso.
Então, o Espírito Santo, ele não vai nos forçar em absolutamente nada. Porque o amor é e sempre será e está ali no momento que eu quiser me lembrar. Então, quando eu passo por uma situação que eu ainda não consigo não dar um significado de separação, eu entrego para o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo ver de outra forma. Então, aos poucos, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a gente vai mudando os nossos relacionamentos, a gente vai mudando todo o significado que a gente dá para a nossa vida, porque até então a nossa vida estava sendo regida pelo sistema de pensamento do ego, completamente ali no ego, no medo e na separação. No momento que eu penso, deve existir uma outra forma de se viver, e se eu começar a colocar amor nisso, eu já começo a ver aquela pessoa de forma diferente, eu já começo a ver aquela situação que antes eu me descabelava e agora eu já aceito essa sala de aula. Então, paz começa a existir mesmo na mente. Em primeiro lugar, a gente começa a entrar nesse estado de paz na mente e, consequentemente, conforme for necessário, isso vai se manifestando de forma externa ou não. Mas o principal é o estado de paz na mente. Então, relacionamentos em particular têm que ser percebidos de modo correto e todas as pedras angulares da incapacidade de perdoar têm que ser removidas. De outro modo, o antigo sistema de pensamento ainda tem base para retornar. Isso foi algo que eu vivenciei e vivencio ainda bastante. Que eu vejo que teve, assim, realmente uma transformação muito grande. Até antes de eu conhecer um curso em milagres. Eu acho que no momento que eu comecei a botar o pezinho, assim, na espiritualidade, ali eu já estava aceitando ser uma professora de Deus. E tudo foi se encaminhando e fui trazendo vivências para chegar até aqui sobre esse estudo, né, desse pensamento unificado. Então, perdoar é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Pensa na canceriana, vamos falar de personalidade, canceriana rancorosa. Era eu. Era uma dificuldade, assim, muito grande de perdoar. A ponto de eu não brigar com as pessoas, eu segurar no máximo ali, porque eu sabia que se eu brigasse, acabou. Era uma coisa, assim, de segurar muito aquele rancor, de não levar desaforo para casa. Então, é algo que eu percebi muito a transformação na minha mente, na minha percepção, na minha forma de me relacionar com as pessoas. É algo, assim, realmente muito palpável que eu percebi na minha transformação. E que E ainda eu, vem acontecendo. eu com a personalidade leonina, muito orgulhosa para admitir que sentia muita raiva ou para falar qualquer coisa. E hoje eu percebo isso, né? Que quanta coisa eu guardei, porque daí assim, eu não colocava externo, mas dentro de mim a Uhum, raiva estava me consumindo e a culpa, e eu estava colocando, me vitimizando, colocando a culpa no outro, né? Porque a gente cria uma uhum, certa expectativa, às vezes, do outro, e aí você vai lá responsabilizar ele pelo que você está sentindo. Não dá, né? Então, uhum, você falou isso e eu já era aquela que não uhum, era muito de falar, boazinha, né? Porque tinha orgulho sim, demais para poder falar. O ego é muito uhum, orgulhoso, né? E então sim, eu ia com tudo aquilo embora, assim, né? E aí o corpo dói, uhum, tudo acontece. Porque, né? exatamente. Aqui ele Eu também acho nos que convida a não fugir de olhar para esse sistema de pensamento do ego, porque ele tem força, porque ele é uhum, forte demais. Por quê? Porque ele está aí há muito tempo. E esse sim. O outro sistema tele... é o que a gente está caminhando para ele, né? Uhum. Para outra escolha. É isso. Vou ter novamente essa parte aqui, ó. Relacionamentos em particular têm que ser percebidos de modo correto. E todas as pedras angulares da incapacidade de perdoar têm que ser removidas. De outro modo, o antigo sistema de pensamento ainda tem base para retornar. O que é ver os relacionamentos de um sistema de pensamento correto? É ver esse relacionamento com os olhos do amor.
Se eu não estou conseguindo ver, é porque tem essas pedrinhas que não me permite perdoar. Então, eu preciso corrigir. E para corrigir, eu vou ter que reconhecer a raiva em mim, eu vou ter que reconhecer o medo, eu vou ter que reconhecer a dor, eu vou ter que reconhecer esse sentimento no qual eu não estava querendo olhar. Até Para chegar isso, naquele lugarzinho, né? aham, De reconhecer que eu não sou separada, eu sou um com meu irmão. sim. E essa é a parte mais difícil para nós, assim, que eu vejo. Uhum, Até você chegar lá naquele núcleozinho, assim, né? Ultrapassar o sim. núcleo do medo ali, sair desse campo de guerra e dizer, ah, tá, peraí, entendi. Tudo que eu projeto É um aqui é para mim treino. mesmo. Uhum, é um treino Porque, diário. uhum. E aí a gente acha que não, né? Uhum, A gente olha com os relacionamentos muito especial, né? Que daí o pai e a mãe é especial, o filho é especial, o outro não faz parte do meu grupo, então que se dane o outro. Só que não é uhum, assim, né? Porque o que eu estou percebendo no outro está em mim, está dentro da minha uhum, mente. Então é conteúdo meu, não é do outro. O outro, na verdade, não fez nada. Ele só está ali uhum, mostrando para mim algo que está lá dentro, né, da minha cabeça. uhum. Não que às vezes a gente tenha as ações, porque às vezes a gente não tem ações, mas está Uhum. dentro de nós. Porque se eu estou É uma percebendo crença, fora, né? É uma é uma crença. crença na rejeição. Então você vai ver no outro talvez uma rejeição que você vai se ferir, você não vai aceitar. É uma crença na comparação, no medo, né? Porque a comparação vem de onde? Eu acredito que eu sou maior ou menor do que alguém, eu não sou igual, eu não sou unida àquele outro. Então eu vou Uhum, projetar para fora uma comparação, né? sim. Que vai fazer simplesmente eu olhar para essa crença que ainda existe em mim. Lembrando que aqui o Uhum. curso ele fala pra gente, né? Tem hora que ele fala o filho de Deus, tem hora que ele fala os filhos. Ele Uhum. sabe que aqui dentro desse mundo a gente é diferente. A Bruna Uhum. é diferente de mim, né? Tem pensamento diferente, outros têm. Uhum. A gente sabe disso, mas a gente precisa entender que a gente precisa ficar no caminho do meio, que nenhum Sabe que eu vou compartilhar algo que no final de semana eu trouxe para o meu afilhado, ele falou, eu gostei disso. Eu falei Uhum. assim, tinha uma discussão entre eu e meu marido, ele estava com uma opinião, eu estava com outra opinião, era só julgamento mesmo. Então eu olhei para ele e falei, será que a gente pode concordar que a gente discorda? Daí a gente dorme sem guerra e em paz. Aí ele falou, eu gostei tanto disso que eu acho que eu vou usar isso. Ele falou, bom, já que estamos em diferentes olhares, será que a gente pode concordar que a gente está? A gente pode. Vamos escolher a paz, então? Né? Sim, Porque daí tu vai entrar em paz. Nem sempre vai ser maravilhoso. possível. Eu vou ter uma ideia, a Bruna vai ter outra, e eu não Uhum. vou, talvez, mas eu posso concordar. Que a gente E a gente discorda. não Pronto. a gente pode concordar que a gente discorda daquilo ali. E aí você vai estar de novo nessa mente. Você vai Uhum. estar escolhendo esse professor do amor. Dá Eu posso espaço amar o para o amor, pensamento. né? Nesse momento, talvez eu não esteja ressonando com essa ideia que a Uhum. Bruna traz, mas talvez em outro momento eu vou dizer, nossa, sabe que aquela ideia lá, ela cabe aqui Sim. agora, né? Uhum. Então, Porque é legal a na gente pensar. prática, né, nas famílias, nos trabalhos, quantas coisas a gente discorda, porque nós estamos falando sobre ideias, sobre percepções, sobre pontos de vistas, e quando a gente se apega tanto a essas ideias e percepções, a gente perde o outro. Quantas brigas existem nas famílias por conta de política, de futebol, de religião, porque as pessoas estão apegadas às suas ideias. E não tem espaço para o amor ali, elas se separam. É, aqui a gente traz, né, esse olhar que é além das emoções, além do que, Sim. né, Uhum. sentimos, porque às vezes você fala assim, eu ouço isso, né, às vezes, porque assim, eu não sei, eu tenho um imã, assim, as pessoas chegam, elas já vão contando a vida delas, eu nem disse bom dia, elas já estão contando a vida delas para mim, né, é um sarro, assim, Uhum. e então elas vão se identificando ali, né, a, o meu filho nossa, meu filho é muito bravo, meu filho é muito ruim. Olha a identificação. Ele não é isso
Ele não é isso. Ele está. Ele está num estado, em algum momento. Só que eu fico tão identificada ali nesse sistema de pensamento, de medo que meu filho vai ser reprovado por ele ter esse comportamento temporário, por ter essa Sim. ação temporária, porque ele também está com medo. Também tem as questões dele lá. Então, aí que entra esse negócio que você falou, a gente perde o outro, porque a gente vai dando títulos, cada vez mais reforçando, né? Reforçando, aquela pessoa é uma vítima, aquela pessoa é uma narcisista, não sei se pode falar, acho que pode, narcisista, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é bipolar. E a gente vai afirmando algo que ela não é o tempo todo. Ela está em alguns momentos, né? Em alguns momentos até eu brinco aqui em casa, às vezes meu filho adolescente fala, mas você é bipolar? Eu falo, sou. Sou. Você tem problema, mãe? Tenho, porque realmente eu falei, eu mudo de ideia, eu faço escolhas diferentes. Tem horas que eu tô no meu ego lá, e daqui a pouco eu escolho o Espírito Santo. Então, assim, eu acho que o nosso maior conflito interno, se tá com conflito, é na escolha, né, Bruno? Me veio isso agora aqui. É na escolha. É na escolha do ego do Espírito Santo. Eu entro em conflito. Então, peraí, é fácil. Vamos escolher aqui o amor, pra gente olhar para esse negócio aqui, pra gente viver em paz, que é mais gostosinho, do que né, ficar querendo garantir a opinião do outro. Opinião são opiniões, a gente vai ter, tá tudo certo, né? Seguimos? Isso, segue aí no 2. Na medida em que o professor de Deus avança no seu treinamento, aprende uma lição com profundidade cada vez maior. Ele não toma as suas próprias decisões. Olha só, isso que a gente está falando agora. Ele não toma suas próprias decisões. Pergunta ao seu professor qual a sua resposta. E é isso que ele segue como sua guia de ação. Perdão, vou repetir. Na medida em que o professor de Deus avança no seu treinamento, aprende uma lição com profundidade cada vez maior. Ele não toma suas próprias decisões. Pergunta ao seu professor qual a sua resposta. E isso que ele segue com seu guia de ação. Ou seja, nossas ações são nossas responsabilidades, portanto, temos que escolher o professor. Eu vou seguir aqui, depois a gente comenta. Tá. Isso vem a ser cada vez mais fácil à medida que o professor de Deus aprende a abrir mão do seu próprio julgamento. Abrir mão do julgamento, o pré-requisito óbvio para se ouvir a voz de Deus. Nossa. Forte. Ai, até respirei. Vou ler de novo. Isso vem a ser cada vez mais fácil à medida que o professor de Deus aprende a abrir mão do seu próprio julgamento. Abrir mão do julgamento, o pré-requisito óbvio para se ouvir a voz de Deus. É usualmente um processo razoavelmente lento. Não porque seja difícil, mas porque pode ser percebido como um insulto pessoal. O treinamento do mundo está dirigido no sentido de consecução de uma meta diretamente oposta à do nosso currículo. O mundo treina visando a confiança no próprio julgamento como critério de maturidade e força. Nosso currículo treina visando o abandono do julgamento como condição necessária da salvação. Tic-tac. Sem mimimi. Sem mimimi. Toma, que dói menos. O ego sempre vai dizer, né? Pegando esse finalzinho aqui, ó.
O nosso currículo treina visando o abandono do julgamento como condição necessária da salvação. Então, o ego sempre vai dizer, eu sei. E o Espírito Santo vai dizer, só sei que nada sei. Eu não sei de nada. Porque os nossos julgamentos aqui são percepções com base no nosso ego. Por isso que é um processo lento da gente entregando esse julgamento para o Espírito Santo. Dou um pezinho para trás e olho para aquela situação com amor. Porque o ego, ele vem primeiro. Qualquer coisa que eu falar que vocês não gostarem, vem aquela reação, né? A gente rejeita, a gente renega, a gente já emite um pensamento sobre aquilo. Tanto que o sistema de pensamento do mundo aqui está dizendo que a fé e a confiança é com base no julgamento. Porque eu vejo uma situação, eu vou ali nas minhas caixinhas de memórias, de experiências, e eu vejo se tá certo, se tá errado, se é bonito, se é feio, e vou tomar decisão com base nesse julgamento. E aqui diz pra gente dar esse passo para trás e escolher outra vez. E escolher com amor. E não com esse E daí, primeiro julgamento. a hora que a gente dá esse passo para trás, realmente nós vamos encontrar com aquele que sabe, que é o Espírito Santo, porque o ego não sabe nada. Ele tem um pensamento já, né? Então a gente vai dar esse passo para trás e aí sim nós vamos receber o conhecimento e saímos da percepção equivocada, né? Então, o ego, o núcleo é o medo e a culpa. Então, a gente vai estar sempre, cara, sentiu culpa, sentiu medo, você está no ego. Nem que você esteja num pensamento positivo. Tem medo? Ah, mas vai com medo mesmo. Vou fazer tal coisa aqui porque eu vou com medo mesmo. Ah, você está na vibe positiva. Eu vou fazer e vai dar certo porque eu vou com medo mesmo? Não. Se tem medo, é o teu ego. Sim. Peça para o Espírito Santo. Eu quero ver a verdade sobre isso aqui. Ele vai mostrar. Só que talvez você não vai gostar. Talvez você não vá gostar tanto. Né? Porque a função do Espírito Santo é tirar nós da ilusão. Trabalhar confiança. Daí, às vezes tem aquela amizade, você tá lá indo para querer fechar um contrato, uma empresa, blá, blá, blá. Aí você vai com o teu ego. O Espírito Santo diz, não é nada disso. Essa não é a tua sala de aula. Você quer, tem outra sala de aula aqui para você. E essa aqui é a sala de aula que você vai estar, né? Então, e daí não dá nada certo, e a coisa não funciona, é uma viagem que você não vai, daí cai o avião, porque não era teu momento de deixar o corpinho. Né? E daí você fica bravo, porque, poxa, perdi o avião, não cheguei. De repente, cai o avião, você fala, meu Deus, ainda bem que eu não fui. Estou dando um exemplo bem bizarro pra gente, uma metáfora pra gente entender que tudo está certo. Se eu tivesse no avião, seria meu tempo também. Mas o que eu quero dizer é que, assim, tá truncado o negócio, pede pro Espírito Santo. Ele vai estar ali contigo. Ele é teu guia para ação. Né? Então, a questão nossa é que nós temos ações muito pautadas no ego, e daí a gente se estrebucha, né? A gente esperneia, a gente sofre, a gente entra em paranoia, em caos, em guerra, né? É muito difícil para o ego ficar com aquilo que é. Então, o nosso ego, ele sempre vai rejeitar aquilo que a vida está apresentando. Porque às vezes vão ser realmente coisas muito sutis. É uma sociedade que se desfaz, é um relacionamento que precisa se encerrar, é uma amizade, é um país que você tem que mudar, como foi no meu caso, por exemplo. São coisas, assim, tão pequenas e sutis que você não sabe por que está acontecendo, porque que a vida está te levando para aquilo. E, de repente, você resiste à mudança, porque o ego também quer ficar numa zona de conforto que não existe, porque a vida está nos trazendo projeções dessa sala de aula para me lembrar do amor. Então, o meu relacionamento vai ser uma ferramenta, o meu trabalho, a minha vida financeira, a saúde ou doença do meu corpo, relacionamento com pai e mãe, tudo vai ser ferramenta para que eu me lembre do amor. Então, tudo vai mudar o tempo todo. E o ego resiste a essas mudanças. E assim, ó, igual a Bruna, hoje você mora aí na Inglaterra, às vezes vai vir, né? Porque assim, a gente não. Como a gente é
vive nesse lugar de dualidade, de mudança o tempo todo, Uhum. vai vir pensamento, né? Vai vir, eu gostaria, Sim, né? Será que a minha melhor opção não é estar no Brasil? Se fosse, estaria. sim, É onde você está exatamente. agora. No momento, Uhum. se for para estar, você sabe, a coisa vai Aham, acontecer, né? Quantas exatamente. vezes assim, a gente se questiona assim, algumas coisas, mas não é, Uhum. será que era para mim ter feito essa viagem? Se você está negando a tua realidade daí, porque Uhum. a única coisa que você tem é agora. E agora você só tem que fazer a escolha. Uhum. Eu escolho o Espírito Santo. Uhum. Pronto. Eu quero escolher o pensamento, eu quero escolher o amor. Eu quero me lembrar que nada me falta. E Uhum. aí não tem. Se você entra nesse lugar, fica difícil de você ficar sofrendo muito tempo, né? Às vezes o Hermes ele é teimoso, assim, né? Ele gosta de ficar lá apizinhando a gente, Uhum. mas você vai olhando e você vai escolhendo de novo, né? Eu gosto muito de falar, olha, perdoa essa imagem que tá aqui, ó, porque é um monte de imagem indo na tua cabeça. Uhum. Quando você tá em conflito, meu Deus, se mistura todas aquelas imagens do passado, pode ver, Uhum. observe a sua mente, o que que acontece. Quando você está no quando você está na raiva, quando você está Sim. culpando, é um monte de imagem. Mas aquele dia fulano falou isso, mas aquele dia você vai buscando, Uhum. nossa, um entulho de coisas. Sim. Então, o legal é sentar mesmo, meditar e deixar aquele entulho vir e Uhum. dizer, olha, isso aqui não dou conta, isso aqui não dou conta. O Espírito Santo vai deletando isso aí para mim, ó. Que tá Uhum. tudo obscurecendo o meu olhar de amor. Tudo. Uhum. Então, acho que esse é o convite para nós aqui hoje bastante. É esse mesmo. Lembrar que a vida é só amor. E situações tem, Uhum. mas eu posso mudar eu posso mudar esse olhar para aquilo que está acontecendo e receber como um milagre. Porque Uhum. eu estar aqui com a Bruna é um milagre. É esse Sim. instante que eu tenho. Uhum. Estar aqui com vocês tem, ó, tem a Uhum. Karina que está com a gente, Eduardo, entrou mais umas pessoas Sim. que está aparecendo aqui para mim, né? Sim. É aqui, ó, é para a gente estar nesse treino aqui. Essa é a nossa sala de Uhum. aula, então para que querer sair daquilo que você está sendo convidado a estar? Sim. Você não vai Então, repetir, em outro conectar, momento a sala vai se repetir. é ficar nessa lembrança de amor para você que escolhe ser um professor de Deus, que a primeira mudança que vai acontecer é no teu sistema de pensamento. E você vai sair do medo, da raiva, da comparação e vai para o amor. Só que isso são escolhas diárias e práticas dentro da tua casa, no teu relacionamento com os teus filhos, marido, trabalho, teu relacionamento com o dinheiro, teu relacionamento com a ideia de corpo, com a própria ideia de que nós não podemos mudar de ideia, porque o ego diz que nós não podemos mudar de ideia. Como assim? Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, você é muito instável. Não, se eu estava com um sistema de pensamento com base no ego e agora eu estou transitando para um sistema de pensamento que vai me reger, é o amor, eu posso mudar de ideia, sim. Se eu percebo que estava equivocada, sim, eu posso mudar de ideia. Então, observe as suas mudanças, acolha essas mudanças com muito amor, porque na prática é dolorido para o ego. É dolorido para o ego, porque as percepções É. de dor vêm do ego. Sabe que eu me perguntei esses dias se é bom a gente se questionar, né? Aí ao ler eu sempre pensei, mas é bom esse questionamento dentro da nossa cabeça, mas quem questiona tudo é o ego. Fiquei pensando Uhum, depois. E aí me veio assim, estava lendo o livro que tu falou lá no início da Kate, uhum, e tem uma parte que ela fala no livro que eu falei, tá aí, ó, não é sobre questionar, sobre investigar. E uhum, ela fala então que tem dois estados na nossa mente. Ou você está identificado ou você está investigando. uhum. Então, ou você está Sim. identificado com esse sistema de pensamento, ou você está investigando o que que isso quer, né? Se isso tem amor ou Investigar não, o né? que que isso o que que eu posso, o que que eu posso olhar aqui, ó, nesse campo de guerra que eu posso curar, para onde eu vou? Eu investigo isso dentro da minha mente, eu vou lá e pego e olho mesmo para essas imagens, e falo, não, não vou negar a raiva que eu estou sentindo, não vou negar a tristeza que eu estou sentindo, até porque ela não vai Uhum, ficar muito tempo, não. Quanto mais cedo você investigar, né, sim.
mais rápido vai se desfazer. Mas olha, como muitas vezes a gente não está nem presente que está acontecendo isso dentro da mente, então às vezes fica anos, não é? Porque né? porque o que acontece? Eu esqueci lá, sempre esqueço, eu vou anotar aqui até uma hora dessa. Não sei quantos mil pensamentos a gente tem por dia, não sei se você lembra. O Joe Dispenza fala assim. Eu também não lembro, então eu não quero mentir. Mas é repetição dos pensamentos de ontem. Sim. É repetição. Percepções de uma memória fragmentada em nós que fica ali. Então, se você ficar questionando, o que você está questionando? O teu passado? Então, você precisa fazer uma investigação mesmo na tua mente, sabe? Porque daí, investigando, você vai sair desse lugar já conhecido que o ego diz que sabe, né? Para o Espírito Santo, que é a nossa mente certa, que esse sim é lembrado do amor de Deus para nós. Esse sabe. Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Fazer esse caminho de amor. Que é o que a escola propõe aqui, né, Bruna? É o que nós estamos nos propondo, né? Cada vez mais ser esse professor de Deus. Com os nossos filhos, com o nosso marido, com a minha amiga Bruna, com as pessoas que estão aqui, né? E levar por onde a gente for, né? A escola surgiu com essa intenção de lembrança. Em primeiro lugar, eu quero me lembrar. A Claita quer se lembrar. E a escola vem como uma ferramenta para ter essa lembrança para nós e, de alguma forma, a gente compartilhar com vocês também. Vou ler só novamente uma parte aqui do 2, para ficar bem gravadinho para nós. Abrir mão do julgamento. O pré-requisito óbvio para se ouvir a voz de Deus é usualmente um processo razoavelmente lento. Não porque seja difícil, mas porque pode ser percebido como um insulto pessoal. Então, ouvir a voz de Deus não é difícil, porque a voz de Deus é esse amor eterno em nós, que só dá significado para o amor. Só que para o ego, o amor ele é uma afronta, né? É um insulto. O ego ele rejeita o amor. O ego não vê o amor, o ego não dá significado. Então, por que o processo é lento? Porque eu estou ali dentro de um sistema de pensamento de medo, de separação, de comparação, de raiva, e aos poucos eu vou me lembrando e vou olhando para todo esse significado que o meu ego tem dado para tudo e vou abrindo mão disso. E escolhendo ficar nesse amor. Então, é um processo lento porque vai depender do quanto eu estou disponível para ir soltando essas percepções do meu ego. Mas soltar o julgamento é o pré-requisito necessário para qualquer transformação. A começar pela nossa mente. Quer acrescentar mais alguma coisa, Clarita? Não, eu estava querendo achar aqui uma partezinha que ele fala que... Mas não estou achando aqui. 5 minutinhos já vai encerrar a live aqui. Não, deixa, acho que tá bom. Ficou bem completo. Esse manual de hoje, então, parte 9. São necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus. Ficou bem claro para nós hoje. E terça-feira voltamos com a parte 10. Como se abandona o julgamento? Olha só, não percam, terça-feira que vem. E não percam amanhã, né? Bolo aqui, né? É uma receitinha de como abandonar. E não percam amanhã, todos os dias, 8 horas da manhã, nós temos os exercícios que faz essa correção na nossa mente, essa transição, né? Exatamente. E é isso, então. Um beijo de luz para todos. Fiquem com Deus. Outra coisa, temos no link da bio aqui agora acesso ao YouTube da Escola Unicista, onde tem todas as lives do Manual de Professores. Já eu coloco essa também lá, para você assistir na sequência lá desde a primeira live, certo?
É isso. E a gente Gratidão. pega na próxima. Gratidão. Até. Tchau.